Vamos falar agora sobre pensamentos sabotadores que podem existir secretamente dentro de você. Esses pensamentos automáticos terroristas, eles podem estar dentro de você, agindo secretamente, automaticamente, muitas vezes inconscientemente, mas nas situações em que você propõe algumas ações, algumas atitudes nobres, como são as superações, que é algo assim extremamente relevante, ele pode estar lá. Secretamente, ele pode estar ali nas entranhas dos seus pensamentos, com o intuito de negativar, anular e aniquilar comportamentos, atitudes e ações nobres, eficazes e eficientes. São pensamentos terroristas que podem estar dentro de você, secretamente dentro de você, para acabar com as suas boas intenções. Então, vai ser necessário um trabalho bem cuidadoso para tratar de um agente terrorista que pode estar infiltrado dentro de você. Este agente secreto, ele trabalha 24 horas. Ele está o tempo todo sabendo quase que de tudo que você quer fazer. Então, ele está sabendo de tudo. E agora também você está sabendo dele. Então, eu acho que aí começa um trabalho, um combate que você pode fazer, né, continuamente dentro de você, porque ele está o tempo inteiro procurando uma maneira ou uma outra maneira de sabotar as suas boas intenções, os seus progressos, a sua superação e, quiçá, a sua felicidade, a sua positividade, a sua vida melhor, que, pelo jeito, é um dos grandes propósitos que você tem na vida, né? Estar bem, cuidar bem de você. Então, precisamos cuidar bem destes pensamentos automáticos terroristas que estão e que podem acabar com suas boas intenções. Eu vou citar agora alguns exemplos para a gente começar a pensar como que ele pode estar agindo dentro de você, não necessariamente destas determinadas maneiras, mas é importante que você conheça um pouco a metodologia dele. Primeiro exemplo é uma generalização excessiva. Por exemplo, pega um exemplo que aconteceu na sua vida, esses pensamentos pegam um exemplo que aconteceu na sua vida em que você não teve um sucesso absoluto. Talvez tenha tido algumas falhas, algumas coisas não ficaram tão boas, né? E ele vai ali, ele pega aquela situação, por exemplo, numa situação pública, de uma apresentação pública, por exemplo, e ele vai e pega alguns aspectos que você não foi tão bem e ele amplia e faz terrorismo. O que você tem que praticar? Você tem que reconhecer que uma experiência que talvez não foi tão positiva, ou que até tenha sido negativa, não quer dizer que ela vai generalizar, não deve generalizar a sua performance. Pelo contrário, ela deve ser analisada, reparada, né, que você pode fazer isso diante de perspectivas, né, fazer isso, fazer aquilo, então, para que você consiga fazer com que a próxima experiência não seja necessariamente igual a alguma outra que aconteceu que não foi tão boa. Porque aqui o que você está em busca é de melhoria contínua, não o contrário. Para reforçar, você pode buscar vários exemplos positivos
de apresentações suas, semelhantes, paralelas, que foi muito boa, né? Então não quer dizer que um lapso, que um encontro, que uma ocasião vai determinar todas as outras. Ok? Pensamento tudo ou nada. O absoluto do sucesso e fracasso, essa polaridade faz com que você tenha que escolher uma delas. Se você não estiver aqui, você vai estar lá. E você sabe que na vida nem sempre é tão sucesso e tão fracasso, né? A sua prática aí, com esses pensamentos, é relativizar essas experiências, para que elas podem estar desde o intermediário até o sucesso e até o fracasso, que são possíveis. São 3 resultados possíveis, como um time. Ele ganha, empata ou perde, né? Todas elas são possíveis, não necessariamente apenas 2. E se você conseguir trabalhar nesse intermediário a priori e não entrar nesse pânico, nesse terrorismo de que o fracasso vai te apoderar de você, né? Então com isso você consegue quebrar essa graduação negativa, que nessa bipolaridade ele vai tentar puxar a sardinha para o lado de cá, né? Então, a melhor maneira é poder relativizar essa proposta terrorista. Não é bem assim. Não necessariamente não são apenas esses dois resultados, né? Cuidado com ele. Outro pensamento sabotador que pode estar dentro de você é a catastrofização. Pensamentos catastróficos. Caos. Imagina, acaba sempre levando você que aquilo que você está propondo a fazer vai ser uma catástrofe. Pegando suposições, levando a aumentar o aspecto negativo da situação proposta, fazendo com que você fique paralisado, extremamente ansioso e paralisado com a catástrofe que vai acontecer. É importante que nesse primeiro momento você consiga praticar um pensamento, uma percepção mais realista. Como alguém te fala, não é tudo isso. Você está viajando na maionese, para com isso, você está fazendo terrorismo. Não é isso. E trazer até um certo plano para você, né? Mas se for um desastre, se for uma coisa catastrófica, o que eu posso fazer? Se acontecer realmente isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. Para diminuir esse sentido catastrófico dessa experiência que o teu pensamento está levando você a te colocar, né? Então, traga um pouco mais para o realismo, para os fatos, que não é bem assim, que não precisa ser necessariamente assim, que não vai ser necessariamente assim, né? E se acontecer alguma coisa nesse sentido, que é o tal do inesperado, você vai ter flexibilidade mental para puxar aqui, para tirar aqui, para evitar aquilo, para sair na tangente e chegar lá. O outro pensamento sabotador é leitura mental. É uma capacidade que às vezes você imagina que você tem e que você se acredita nela, que você é capaz de ler os pensamentos dos outros. Que aquela pessoa está pensando algo extremamente horrível de você. Às vezes por uma evidência muito pequenininha, que você às vezes se constrói nisso, que você se pega nisso. Não, fulano, não sei o quê, não, você viu como é que ele está? Ele nem me cumprimentou, ele se virou a hora que eu fui chegar, ele está pensando isso, ele acha aquilo, ele pensa isso, ele pensa aquilo. Mais uma vez, você tem que trabalhar com o seu terrorista no sentido de
diminuir essa tendência, né? Essa polaridade para o lado negativo, muitas vezes até por falta de evidências, até por extremamente uma coisa fantasiosa, uma relação que é feita com aqui, com lá, que se você for ver, pode até ter acontecido, mas isso não quer dizer que vai fazer disso, isso ou aquilo, né? Você não virou mãe de Ná agora, né? Que você tem essa capacidade que, às vezes, se você entrar nessa noia, é perigoso você achar, né, que você tem esse poder. Mas será que você não poderia ter esse poder para o lado contrário, né? As pessoas estão achando você maravilhoso, maravilhosa. Então, precisa quebrar um pouco essa mistificação, essa fantasia desses pensamentos, porque eles são terroristas, eles vêm no sentido de te paralisar, te gerar ansiedade, preocupação, né? Muitas vezes você pode resolver isso até conversando com essa pessoa, né? Eu percebi que você não me... você me desculpa. Então eu comecei a imaginar um monte de coisa ruim, nossa senhora. Então, se isso acontece com você, cuide para que isso não, né, para que esse mato aí não prolifere dentro da sua mente e dos seus pensamentos. Outro pensamento sabotador que pode acontecer com muitas pessoas é o desmerecimento do positivo seu, das suas qualificações, daquilo que você faz bem. Isso aí é o mínimo, isso aí é o necessário, isso aí... Não, né? Eu acho que você não deve ir por esse caminho de desmerecer os seus méritos, desmerecer aquilo que você fez, daquilo que você sabe fazer, daquilo que você pode fazer, porque muitas vezes a tendência desses pensamentos é tentar abaixar você, diminuir você, como a gente viu, por coisas fantasiosas, por coisas pequenas, generalização excessiva, polaridade. Então, cuidado com isso, né? Porque isso não vai ajudar em nada você, pelo contrário, só vai te colocar para baixo, né? Desmerecer as suas qualidades, as suas vocações, aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, aquilo que você aquilo que você construiu, aquilo que você já fez. Por favor, é o contrário, né? Você tem que merecer, você tem que se sentir um merecedor e não o contrário. Então, estes pensamentos sabotadores e muitos outros podem aparecer dentro de você para fazer com que você não entre em processo de superação. É como se fosse um inimigo que tivesse dentro de você. É importante você tratar desse inimigo, saber que por mais que você abaixa ele, ele sempre volta. Então, é um processo constante, de vigilância constante que você tem que ter com esses terroristas. Porque você mata um, aparece o outro, você mata um, aparece o outro, aparece o filho dele, o sobrinho dele, as variações de uma coisa com a outra, sempre no sentido de te desmerecer, mesmo no sentido de criar situações catastróficas, polaridade, absolutismo, sempre te levando para o lado negativo da história, sempre levando você para uma ansiedade desnecessária que você mesmo, às vezes, acaba fazendo com você, né? Então, acho que a gente sempre está trabalhando no sentido de menos, né? O relativo, o absoluto não ajuda, né? Não ajuda. O negativo também não ajuda, desmerecer o positivo também não ajuda. Então, todos esses pensamentos que eles nascem de experiências pequenas, experiências negativas, coisas do passado, onde você tinha uma fragilidade maior, você não tinha hoje. Se você olhar para o teu passado, você cresceu, você evoluiu, coisas que você errou, fez errado, hoje necessariamente você não está fazendo, você aprendeu, você melhorou, você hoje é melhor e amanhã você está buscando o melhor. Então, esses pensamentos sabotadores
a função dele é sabotar mesmo, é sabotar a sua evolução, o seu desenvolvimento, o seu sucesso, e eles estão aí dentro de você. Então, é necessário uma vigilância contínua e um tratamento contínuo com eles, no sentido de que você está no comando, você é quem controla as suas emoções, é gestão de emoções, como a gente já está falando aqui, né? Não sei se você já assistiu esse vídeo, para que a gente possa fazer a gestão tanto dos pensamentos como das emoções, porque esses pensamentos terroríficos geram emoções horríveis, né? Medo, ansiedade, raiva, pessimismo, vergonha, tristeza. Então, cuidado com essa usina. Com essa usina. O pensamento é uma usina. É uma usina, é uma produção constante de coisas sabotadoras contra você. Vigilância contínua, tratamento contínuo, sempre trazendo para a relatividade, para o meio, para a tua zona do agrião, e ali na tua zona do agrião você... né? Porque não dá também para você entrar, às vezes, com uma bipolaridade com eles. Você tem que ter sutileza, jogo de cintura, né? Saber lidar com isso. Ter que, se precisar, subir a escada para pegar ele lá em cima, você vai lá e quica, né? Ou mata ele daqui mesmo. Vigilância contínua, tá bom? Atenção vigilante, atenção constante para que eles não azedem, né? Não venham estragar a festa. Para quê, né? Tá bom? Você está no controle. É você que comanda os teus pensamentos. Não esqueça disso, ok? Para cima. Melhor. Positivo. Negativo, não. A gente não precisa disso. Dentro da gente, não. Ok? Show!